Gênesis 26, a partir do versículo 1, diz assim: Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: Não desças ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nesta terra mais um pouco, e eu estarei com você, e o abençoarei. Porque a você e aos seus descendentes darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz ao seu pai Abraão. Coloca o versículo 12 para mim. Semeou Isaque, formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. Na minha versão está assim: semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Pode se assentar. Funcionando, por favor. O texto que nós acabamos de ler aqui é um texto bastante conhecido, até porque eu mesma já falei muito a respeito dele. Nós estamos diante de um texto onde o versículo 1 começa dizendo que havia fome na terra. Se puder deixar o versículo 1 ali. Só que esse havia fome na terra não é a fome que nós vivemos nos dias de hoje. Não é a fome que nós enfrentamos no dia de hoje. Não é a fome em que nós olhamos para o vizinho que está do nosso lado e ali existe uma escassez de alimento, enquanto do outro lado existe alguém que tem o que comer na mesa e muitas vezes descarta aquilo que não quer. Essa fome não tem a ver com algo social, político ou econômico, não. Essa fome fala a respeito de coisas territoriais. Essa fome fala a respeito da terra não produzir. Fome aqui é quando a terra estava se recusando a dar produtividade. Isaque estava nesse momento de terra e nada do que ele fizesse poderia mudar aquela situação. Porque existem momentos em nossa vida e crises que nós enfrentamos, que se a gente usar das nossas habilidades, a situação muda. Mas existem momentos em nossa vida que mesmo nós usando as nossas habilidades, a situação não muda. Porque não tem a ver com a semente que lançamos, não tem a ver com a habilidade que possuímos, ou muito menos se for uma semente importada ou não. Aqui, a terra se recusava a produzir. Só que no mesmo versículo a palavra do Senhor continua dizendo que, como havia acontecido no tempo de Abraão, existe uma chave aqui. Era um tempo de crise, era um tempo de dor, era um tempo de necessidade e um tempo de falta. Mas a chave é: Isaque, alguém já passou por isso. Isaque, alguém já viveu a crise que você está vivendo. Isaque, olha um pouquinho para trás e enxergue, porque aquele que viveu não morreu. Aquele que viveu o tempo de crise sobreviveu. O que o Senhor está dizendo é: Isaque, não começou com você e nem vai parar com você. Porque o neto de Isaque também passou por crise. José enfrentou a crise enquanto estava no Egito e todas as regiões estavam passando por crise também. O que o Senhor está dizendo para você é: traga a tua memória. Quantas coisas o Senhor já não fez por você? Puxe na tua memória no ano de 2007, no ano de 2013, no ano de 2019,
Deus fez tantas coisas com você, será que Ele não vai fazer no ano de 2023 também? Quantas experiências você não tem com Deus? Tem experiências, não tem? Deus não muda. Deus não altera o que fala. Deus não muda a sentença. Moisés teve experiências com Deus. Moisés nasceu para morrer e não morreu. Moisés foi colocado no rio Nilo e foi encontrado pela filha de Faraó. Foi levado para sua mãe Joquebede, cuidado por ela. Foi levado novamente ao palácio e lá ficou sustentado pela mão de Deus num período de 40 anos. Moisés errou e precisou fugir de lá. Ele viu o mar vermelho se abrir. Caminhou uma noite toda no meio do mar em terra seca. Moisés viu a roupa não diminuir, sandálias nos pés crescerem. Moisés experimentou do maná e do poder de Deus cair sobre a vida do povo. Moisés teve experiências com Deus. Mas um dia, Números, capítulo 11, versículo 4, vai nos dizer que aquele povo que tinha experiências com Deus, caía maná do céu. Eles começaram a questionar, se acomodar, porque você teve experiências com Deus, mas as experiências que você viveu até hoje se tornou comum para você. É comum para você levantar todos os dias pela manhã e respirar o ar que Deus te dá. É comum você atravessar uma rua e não ser acometido por um acidente. Hoje, você olhando para as experiências que você já teve com Deus, essas experiências se tornou comum para você. Com esse povo foi assim. Olha o que a palavra do Senhor diz: um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: ah, se tivéssemos carne para comer. Um povo que viveu o cuidado de Deus. Um povo que estava sofrendo e quando sentiam fome, o maná caía do céu todos os dias. Eles se cansaram das experiências que eles tinham. A gula era tanta que eles queriam a comida dos egípcios. E eles começaram a falar: chega de maná, 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 maná não. Eu quero carne, Moisés. Chega das experiências que eu tenho hoje, eu quero carne. E eles foram questionar Moisés. Moisés perturbou o coração. Aquele homem que nasceu para morrer foi questionar a Deus. E olha o que a palavra do Senhor diz. Coloca lá Números 11, versículo 18. Versículo 18 não, desculpa. Versículo 13. Moisés foi questionar a Deus e ele disse: onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles ficam se queixando contra mim dizendo: dê-nos carne para comer. 14. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois é pesado demais para mim. Se assim me tratas, mata-me de uma vez. E eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, não me deixas ver essa miséria. Como que alguém que atravessou o Mar Vermelho, como que alguém que viu o próprio Deus enviar 10 pragas para o Egito, como que alguém que foi sustentado pela própria mão de Deus no deserto, questiona a Deus de como Deus poderia conceder o pedido daquele povo?
como o Senhor vai enviar carne para eles? Como o Senhor pode alimentá-los? Só que Deus dá uma resposta. Na verdade, Deus dá um tapa neles. Não com mão, é sem mão mesmo. Olha a resposta que Deus dá, versículo 18. Moisés, diz ao povo: santificai-vos para amanhã, porque comereis carne. Porquanto choraste aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne de comer? Íamos bem no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis 1 dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas o mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que enfatizeis dela, porquanto rejeitastes o Senhor, que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Moisés vive experiências. Moisés questiona Deus a respeito do pedido que o povo havia feito para ele. Moisés vai até Deus e pergunta a Deus como. Deus dá uma resposta. Moisés, fala para o povo santificar, porque amanhã eu enviarei carne para eles. Só que mesmo assim Moisés não acreditou. Moisés continuou questionando a Deus. Versículo 21. Respondeu Moisés: 600.000 homens de pé, e este povo no meio do qual estou, e tu disseste: dar-lhe-eis carne e comerão o mês inteiro? Matar-se-ão para eles rebanhos de ovelhas e de gado? Ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar que lhe bastem? Moisés questiona Deus. Na verdade, ele é até meio sem postura ao dizer: por acaso no meio do deserto o Senhor vai fazer com que os peixes do mar venham para cá? Por acaso no meio do deserto o Senhor vai começar a matar gado para poder alimentar o povo? Só que a resposta que Deus dá é: Moisés, esqueceu do Nilo? Moisés, esqueceu do mar aberto? Moisés, esqueceu dos livramentos? Moisés, esqueceu dos alimentos que eu enviei para você quando você precisava? Moisés, esqueceu dos tempos de crise que eu te sustentei? Moisés, esqueceu dos tempos da porta fechada? Moisés, esqueceu dos milagres, da cura, da provisão, da libertação, da transformação? Moisés, por acaso a minha mão está encurtada para que eu não possa fazer novamente? A resposta de Deus para ele foi: Moisés, versículo 23. Nós vamos ler juntos. O Senhor respondeu a Moisés: estará limitado o poder do Senhor? Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Grita para a pessoa que está lá da outra ponta. Diz assim para ela: é hoje. Não, com a autoridade de Deus profetizando sobre a vida dela, diz assim: ó, é hoje. Deus não muda. Deus não erra. Deus não falha. Deus não altera o que fala. Ainda hoje vocês verão se a minha palavra se cumpre ou não. Moisés tinha experiências com Deus, assim como Isaac também tinha experiências com Deus. Experiências que os seus antepassados viviam,
e experiências que ele começou a viver com Deus. Só que ele se esqueceu. Enfrentou um tempo de crise, enfrentou um tempo de dor e estava querendo fazer aquilo que era comum se fazer, correr. Só que no versículo ainda continua nos dizendo que havia fome na terra, assim como no tempo de Abraão, mas o Senhor deu uma ordem a ele. E a ordem que o Senhor dá é: Isaque, fica aonde eu te disser. O tempo é de crise, permaneça, Isaque. O tempo é de dor, permaneça, Isaque. Só que esse fica não é tão comum assim, porque todos os que estavam naquele lugar, eles desciam até a beira do rio Nilo, porque eles acreditavam que a terra que estava à beira daquele rio era uma terra produtiva. Então tudo que fosse lançado ali iria produzir. Toda semente que fosse lançada ali ia produzir. Então era comum que Isaque montasse numa caravana e seguisse a rota comum de ir ao rio Nilo e ali lançar a sua semente. Ele era agricultor, ele entendia de terra, ele sabia quando era terra boa para se semear. Só que o Senhor deu uma ordem a ele, e o Senhor disse: Isaque, fica onde eu te mandei ficar. Isaque, permaneça aonde eu te disser. Porque às vezes aqui tem gente tentando abrir mão de coisas que não é para abrir mão. Tem gente que colocou casa à venda, tem gente que colocou os negócios à venda, tem gente que está tentando mudar de endereço, achando que a crise está no ambiente em que está. Mas o Senhor está dizendo para você: fica aonde eu te disser. Isaque obedeceu, permaneceu. E a palavra do Senhor diz que se ele ficasse, o Senhor o abençoaria. Isaque lança a semente. E no versículo 12, a palavra do Senhor nos diz que Isaque semeou e colheu 100 vezes mais. Talvez alguém aqui está dizendo: tá bom, eu fico, mas eu não canto mais. Tá bom, eu fico, mas eu não prego mais. Tá bom, eu fico, mas eu não vou mudar as coisas ali na minha loja. Eu vou ficar do jeito que tá. Porque tem gente que quer obedecer a Deus, mas fica num estado meio morto, sabe? Esperando as coisas caírem do céu, esperando as coisas acontecerem. Mas Isaque não só obedeceu, como ele se movimentou. Isaque não só ouviu e obedeceu, mas ele começou a praticar a ordem que o Senhor havia dado. Sabe o que ele estava fazendo? Ele esqueceu das crises. Ele semeou como se a crise não existisse. Ele esqueceu do tempo de dor e ele se movimentou como se a dor não existisse. É isso que o Senhor está dizendo para você. Comece a abaixar o volume dos outros, porque o Senhor liberou uma palavra sobre você. Isaque entendeu que o eu abençoarei você veio de Deus, e ele permaneceu nesse eu abençoarei você. Tem pessoas que veio aqui esperando que um profeta se levantasse e liberasse uma palavra para você. Mas eu estou aqui para dizer para você: se lembre da última palavra que o Senhor já liberou, porque a última palavra continua de pé. Eu te abençoarei. O que o Senhor já disse ao teu respeito? Onde o Senhor falou que você chegaria?
o que o Senhor já liberou sobre você. Isaac, é tempo de crise, Isaac, é tempo de dor, mas se você ficar, a palavra liberada para você é: eu te abençoarei, porque não tem a ver com a terra, não tem a ver com a semente, e muito menos com a sua habilidade, tem a ver com a palavra que eu liberei. Se eu falei, te abençoarei, isso vai acontecer. A última palavra continua de pé. Ele obedeceu, ele se movimentou, ele semeou, e aí a palavra se cumpriu. A palavra do Senhor diz que ele colheu. Quanto ele colheu, gente? Quanto ele colheu? 100 por 1. Mas não é o 100 por 1 que você imagina na sua mente. Porque talvez o 100 por 1, para muitos de vocês, não resolveria o seu problema. Se você semear 100 reais, 100 por 1 de 100 é quanto? 10 mil. 10 mil não compra a casa que você sonha. 10 mil não compra o terreno que você deseja. 10 mil não quita a dívida que você tanto precisa. Porque esse 100 vezes mais que o Senhor está dizendo aqui é plenitude de bênção. Não tem a ver com cálculos matemáticos. Não tem a ver com continha que você faz na sua calculadora. O que o Senhor está dizendo para você é que esse 100 por 1 é a plenitude das bênçãos que Ele reservou para você. Não tem medida, não tem tamanho, não tem proporção. A única coisa que você precisa é obedecer. E a palavra do Senhor é: quer vencer o tempo de crise? Fica no lugar que eu te disse para ficar. Quer vencer o tempo de crise? Faça tudo o que eu te disser. Porque se você caminhar sobre a palavra de Deus, se você caminhar debaixo da palavra de Deus, da ordem que Ele liberou, aí é fácil suportar o tempo da crise. Porque o Senhor faz para ele uma promessa futura, mas dá para ele uma ordem diária. Porque obediência é todo dia. Obediência é todos os dias. Isaac semeou, Isaac colheu, e ele se tornou ricamente, a ponto de as pessoas que estavam lá se incomodarem com a presença dele, o invejar e questionar da presença dele ali, temer o poder que havia sobre as mãos dele. Então eles se levantam e falam: saia daqui. E sabe essas pessoas que pediram para ele sair de lá? Entulharam todos os poços que o seu pai Abraão havia deixado para ele. Então, além de arrancar aquilo que ele tinha, ainda manda ele embora. Como faz, gente? Deus manda ele ficar, mas os outros mandam ele sair. Quem ele precisa obedecer? Quem eles precisam obedecer? Tá entendendo? Mandam você sair, mas Deus pede para ficar. Continue com a palavra de Deus. Ele permanece em Gerar, mas ele não permanece no centro de Gerar. A palavra do Senhor diz que ele vai para o vale de Gerar. Porque Deus tem mistérios no vale, não é? Deus tem coisas escondidas no meio do vale. Então Isaac, ele vai no vale, ele arma uma tenda e ele decide morar por um tempo ali. Tempo de amadurecimento. Tempo de crescimento, tempo de sustento. Isaac, ele não era cavador de poços. Isaac
ele era agricultor. Só que o tempo da crise, o vale o ensinou a ser cavador de poços. Porque quando ele estava no vale, ele começou a cavar. Só que foram lá e tamparam de novo. E aí ele tentou de novo. E aí foram lá e tamparam de novo. E aí ele começou pela terceira vez. E a palavra do Senhor disse que dali fluía fontes de águas. Ele não só ouviu falar das experiências que o pai tinha, mas se tornando no meio do vale um cavador de poços também, ele percebeu e começou a desfrutar da experiência que o próprio Deus havia reservado para ele. E as águas começaram a nascer. Eu quero convidar você a se colocar de pé aqui. Obediência. Eu gostaria que vocês colocassem aí no telão para mim. Sumiu. Deuteronômio 5:20. Eu gostaria que vocês lessem comigo. Porque o milagre não está no resultado das suas mãos. Olha para as suas mãos aí agora. Você acredita que o milagre que você precisa está sobre ela? Olha para ela. Tão pequena, frágil, talvez cansada. Você acredita que aquilo que você precisa hoje está sobre essas mãos aí? O milagre que Isaac precisava não estava na habilidade das mãos dele, mas o milagre que Isaac precisava estava submetido ao lugar de obediência. Porque todas as vezes que eu decido obedecer à palavra e à ordem de Deus para a minha vida, aí eu vivo o milagre. Levanta e anda, milagre. Lança a pedra, milagre. Pegue o cajado, toque na terra, o mar se abre, milagre. Todo milagre é consequência de uma atitude de obediência a Deus. Todo milagre é consequência de uma atitude de obediência a Deus. A palavra que o Senhor havia liberado para Isaac é: Isaac, permaneça na terra, porque eu alcançarei você, alcançarei os seus filhos. Você vai tentar contar as estrelas, não vai dar, porque a bênção será grande. Mas para que isso aconteça, Isaac, permaneça. E olha o que Deuteronômio nos diz. 5:20. 5:29, desculpa. 5:29. Quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre. Vamos ler comigo essa última parte? Assim tudo iria bem? Vamos lá? Mas leia para você, porque a partir de hoje, se você começar a ter atitudes de obediência a Deus, é isso que vai acontecer. Não sou eu quem estou falando, é a palavra de Deus que diz. Vamos lá, 1, 2, 3. Assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Entenderam? Próprio Deus dizendo: se vocês me temer e me obedecer, não é só algumas coisas que vão acontecer, é tudo te irá bem. Tudo te irá bem na tua casa, tudo te irá bem na tua vida, tudo te irá bem nos teus negócios, tudo te irá bem no teu ministério, tudo te irá bem.
Mas todo milagre precisa de uma obediência. E eu quero orar por você aqui, porque eu sei que tem pessoas aqui que estão tentando fugir da ordem de Deus para a vida. E o Senhor está dizendo para você: não saia daqui. Tem pessoas aqui que estão tentando mudar a rota, mudar o caminho, porque está olhando para o cenário em que está enxergando o tempo de crise. E o Senhor está falando para você, ó, não, faça tudo o que eu disser, permaneça, não caminhe pela rota comum, onde os outros estão indo, permaneça. Porque onde tem obediência, tem milagre. Será que você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e dizer: onde tem obediência, tem milagre. Onde tem obediência, tem milagre. Onde tem obediência, tem milagre. Fonte acaba? Fonte acaba, gente. Isaac obedeceu. Tentaram parar ele. Ele desfrutou de uma semeadura, mas depois ele usufruiu de uma fonte inesgotável. É isso que o Senhor reservou para você. Feche seus olhos, eu vou orar por você. O Senhor quer um posicionamento de algumas pessoas hoje aqui. O Senhor está dizendo para você: posicionamento. Quer viver milagre? Posicionamento. Quer viver transformação? Obediência. Não vai ver um milagre se não obedecer o que Ele manda. Caminhe na palavra de Deus, porque a palavra de Deus se encarrega de sustentar você. No tempo da crise, a palavra sustentou Isaac. Não seja como Moisés, que viveu experiências com Deus e fez das experiências que viveu algo comum. Ah, aquele acidente, Deus me livrou, passou. Ah, aquela vez que eu tentei me matar, Deus me livrou, passou. Ah, quando a minha empresa estava quase falindo, não foi pela habilidade das suas mãos que ela não acabou, foi Deus, experiências com Deus. Não trate isso como algo comum, não enxergue a tua realidade hoje como algo que Deus também não possa transformar. A mão dele não está encurtada. Deus não muda. Homens mudam, Deus não muda. Homens falham, Deus não falha. Pai, aqui estão seus filhos, Deus. A tua palavra foi pregada, a semente foi lançada. E eu peço neste momento para que o teu Espírito Santo comece a produzir sobre a vida dos seus filhos coragem para tomar decisões que vão levar eles para viver e desfrutar do milagre que o Senhor reservou. Espírito Santo, comece a gerar sobre o coração dos seus filhos agora coragem, obediência, ousadia para caminhar na palavra, andar na palavra, semear na palavra, para que eles possam desfrutar, Senhor, de um tempo da plenitude das bênçãos, plenitude de alegria, plenitude de bênçãos, Pai. Chegou um tempo novo para a vida deles hoje, porque nessa noite eles decidiram obedecer, voltar a cantar, voltar a pregar, voltar a levantar, voltar a falar. E porque eles decidem hoje voltar a fazer o que nunca deveriam ter parado de fazer, o Senhor lança sobre
pessoa em algum momento se desviar da rota e seguir o caminho comum, a palavra falou com você e hoje você decide permanecer na palavra que Deus liberou, na promessa que um dia Deus fez, e caminhar por obediência a Deus, e quer viver o milagre de Deus para a tua vida com a autoridade da palavra que foi lançada nesse altar. Eu quero orar pela tua vida para te ajudar a permanecer no lugar que Deus te chamou. Saia do seu lugar e venha aqui na frente, porque eu quero orar por você de uma forma específica, porque eu sei que o que Deus quer liberar para você não é para 2024, é para o ano de 2023, porque a palavra que o Senhor liberou é ainda hoje. Sabe o que o Senhor disse? Eu imagino que naquele momento as cordonizes começou a cair do céu. Eu imagino Deus gritando: cordonizes, já! E imediatamente as cordonizes começaram a descer. Não é para daqui 10 anos. A projeção